Tá me ouvindo? Ok. Acho que ainda é bom dia, né? Ainda é. Prazer estar aqui com vocês. Prazer receber o pessoal da Growat, Sungrow, Sage e Huawei, tá? Debater um pouco sobre a parte de novas tecnologias, investidores, como que estão se desenhando esse novo mercado, na verdade, um avanço no mercado de investidores global, né? Novas preocupações, como já foi colocado, e a gente vai debater um pouco a parte de proteção desses dispositivos para evitar incidentes que realmente a gente já viu algumas ocorrências e é preocupante. Então, eu acho que esse é um caminho bastante adequado para a gente estar conversando a respeito. Mas antes, eu queria saber, particularmente, tendo em vista que a gente teve uma crise de semicondutores no mundo, tá? Fruto da pandemia e também depois dessa guerra da Rússia com a Ucrânia, a gente vê as grandes indústrias, o setor automobilístico, o setor de consumo sofrendo impactos terríveis na produção por falta de componentes eletrônicos. Como vocês veem isso impactando esse setor de eletrônica de potência nos inversores, nos sistemas fotovoltaicos? Tá? Obrigado. Então, a Grovert ela tem um ponto de vantagem, mas é claro que não somente a questão da Ucrânia, mas também é relacionada à Covid, dificultou bastante para a gente obter componentes e semicondutores afins, mas a gente tem uma vantagem que não possui somente sede na China. A gente trabalha também com escritórios que fazem componentes, como nos Estados Unidos, em Taiwan também, não só em Shenzhen. Então isso acaba auxiliando e para a gente entregar sempre a demanda necessária dos pedidos relacionados aos inversores. Então a gente acabou não sendo muito impactado relacionado a isso, né? Mas é claro, foi para geral, né? Todos nós conseguimos contornar essa situação, mas foi bem complicado mesmo. Bom, assim como um amigo da Grovat, correto? Falou, né? Todas as fabricantes foram afetadas pela esses shorts de GBTs, principalmente, né? Principalmente das linhas maiores, né? Mais precisamente o 75 kW, o 100, né? Mas a solução da Huawei foi desenvolver novos inversores mais modernos, né? Que não tem tanta necessidade, assim, tipo, de uma quantidade maior de GBTs. Então, a partir do ano que vem, né? Nós já estamos normalizando a produção de todos os nossos inversores, principalmente das novas faixas de 75, 100 e 115 kW. Exatamente o que o colega comentou aqui, né? Então essa parte da, principalmente falta de GBTs, né? A gente também sofreu com isso, né? Mas acredito que falando um pouco por todos os colegas, como são todas empresas grandes, assim, a gente tem essa parte de cadeia de suprimento já bastante avançada, né? A gente nunca trabalha com apenas um fornecedor, a gente tem outras formas de fazer isso em questão de design, né? A gente tem a capacidade de fazer essa modificação, né? Então a gente utilizar um outro tipo de componente e refazer o circuito em volta para que a gente consiga dar a volta nessa falta de componentes, né? Um outro ponto que eu queria comentar também, né? Na parte de híbridos também, né? A questão da Ucrânia e o risco de falta de energia na Europa, né? O mercado alemão, isso também é um ponto que também ainda está acontecendo, então vamos ver como isso vai se desenrolar nos próximos capítulos, né? Mas essa parte da demanda também por storage na Europa também está bom, parece que ainda não acabou, né? Então a gente ainda tem bastante coisa ainda para a gente vencer, né? Menos mal que no caso dos IGBTs a gente está refém só para os inversores de maior porte, né? Então o impacto está bastante minimizado na linha residencial e na linha comercial. O que me consta, o que está bastante em falta é IGBTs de inversores a partir de 75 kW. Então isso minimiza um pouco esse impacto. E o que pode fazer também essa escassez aumentar é essa demanda crescente que a gente tem no fotovoltaico. No caso da Europa aí está bastante aquecida a parte de storage, então isso pode aumentar aí essa falta, desde que, claro, o mercado, a indústria não consiga
correr atrás desse prejuízo, né? Não consiga se antecipar e fazer um equilíbrio na demanda. Mas eu acho que o que causou isso realmente foi a questão da pandemia, porque as grandes indústrias deixaram de fabricar naquele período onde o mundo inteiro parou, onde foi todo mundo trabalhar home office, ficou uma dúvida muito grande se teria demanda para tudo aquilo. E então eles, alguns casos cancelaram, outros casos eles suspenderam os investimentos aí em novas fábricas, em novas plantas, mas acabou que a demanda ela não encurtou e aí todo mundo precisou mais desse tipo de equipamento e a indústria acabou que não estava tão preparada. Eu acho que agora, ao longo desses próximos meses, provavelmente o ano que vem inteiro e talvez a metade do próximo ano, isso já esteja normalizado. Pelo menos é o que a gente ouve da nossa matriz lá na China. De todo modo, vocês não veem como isso tendo causado algum impacto nas implantações de novos sistemas, de grandes sistemas aqui no Brasil, nos sistemas de grande porte que mais demandam esses semicondutores de potência, né? Pelo que eu pude entender, não houve um problema de fluxo de fornecimento de equipamentos em virtude desse colapso global, tá? Legal. E pensando em termos de para onde vai a tecnologia, tá? Então, a gente vê que é inexorável no mundo o armazenamento de energia sendo peça fundamental na composição de um sistema renovável com perenidade, que possa ser uma base robusta de fornecimento. Aqui no Brasil, como é que vocês estão vendo esse novo mercado que vai se desenhando, principalmente no setor comercial, industrial, para a colocação de storage junto com a parte de geração fotovoltaica, junto aos inversores híbridos, tá? Podem comentar rapidamente? Então, Raul, como comentado na maioria das palestras aqui, todos nós possuímos inversores híbridos, né? E essa solução de inversor híbrido, como comentado também, tem sido o objetivo ali de um sistema perfeito, né? No qual que a gente consiga conciliar tanto inversores on-grid e off-grid. Essa parte de ter energia de backup e ter energia para injeção. Então, eu acredito que nos próximos anos vai ser a grande tendência de mercado. A gente vai ver um grande fluxo de substituição nas instalações de inversores on-grid para sistemas híbridos, para que possa atender o cliente de uma forma ampla, completa. Falando... Só ia acrescentar uma coisinha. Nessa parte da conexão, CC ou CA? Da parte dos híbridos, como é que vocês acham que isso, principalmente nos industriais de porte maior, tá? Como que seria a melhor adequação, fazer o paralelismo CC ou CA desses sistemas? Tá? Não sei se... Quer comentar alguma coisa? Pode falar. Então, primeiramente comentando sobre os sistemas híbridos, né, residenciais. A Huawei ela tem uma vantagem extra, porque o mesmo inversor que você hoje utiliza como on-grid, né, ele vai servir para o futuro para você conectar a bateria. Então, o mesmo inversor que hoje você compra on-grid, ele vai servir para o off-grid e para o híbrido também, né? Esse inversor ele é acoplamento CC, ou seja, a sua bateria ela vai conectada direto no seu inversor. Assim? Agora, falando no cenário comercial e industrial, né, acredito que no futuro, né, seriam baterias de maior porte, né, assim como a Huawei já está oferecendo, e o acoplamento dela seria o acoplamento em corrente alternada. Você vai fazer um paralelismo para você operar tanto os seus inversores, quanto o seu gerador diesel, por exemplo, caso vocês queiram, né. Então, no cenário do comercial e industrial, seria um container na gabinete de baterias, né, com sistema que faça a conversão de contínua para alternada, conectada direto no seu barramento de corrente alternada, né, na sua saída de corrente alternada. E eu acredito que no futuro a tendência é sair no mercado baterias com capacidades cada vez maiores, tanto para o cenário residencial, tanto para o cenário comercial e industrial, e falando até mais no cenário de grandes usinas, né, para fazer mesmo, né, o peak shaving, ou até mesmo com as usinas virtuais, né,
Seriam usinas que você vai armazenar energia em horários de pico e vai soltar em horários de... Aliás, você vai armazenar em horário fora ponta e vai injetar no horário de ponta, né? Esse eu acredito que é o futuro, né, das baterias, e elas chegaram para ficar. E cada vez serão mais presentes em nossas residências, indústrias e usinas. Opa. Sobre a questão do futuro, né, as tecnologias do futuro, né, alguns pontos que a gente pode estar comentando um pouco do storage, alguns pontos também vêm da questão de regulação, né, os colegas já comentaram da parte de equipamento em si, mas, por exemplo, a parte de serviços ancilares, né, a parte de regulação de frequência é uma coisa que a gente ainda tem que ter talvez um pouco mais estruturado quando a gente está falando de grande porte, né, de sistemas de storage. Quando a gente fala também na parte de residencial, né, as baterias ainda, talvez o nosso mercado ele ainda esteja olhando isso com um certo cuidado. Então, são questões de se analisar mesmo, né? Com relação ao CC versus CA, os nossos inversores, os híbridos residenciais, eles são com acoplamento CC, então a gente consegue, por exemplo, aproveitar o oversize, a sobrecarga que a gente tem ali para fazer esse carregamento de baterias, né? Então, embora a gente tenha outras vantagens ali no acoplamento CA, né? Não gostaria de dizer assim qual seria exatamente a melhor, porque a gente vai, por exemplo, se a gente já tem um sistema instalado e a pessoa pode, uma facilidade de retrofit, por exemplo, colocar um controlador de carga ali, é uma vantagem bacana também, né? É um caso à parte, exatamente. Então, assim, mas falando dos nossos produtos residenciais especificamente, a gente faz pelo acoplamento CC mesmo. Uhum. Dentro dessa parte de armazenamento, eu acredito que vai se tornar uma realidade, em primeiro momento, a parte do residencial do que o comercial, né? Tendo em vista o custo das baterias, e então, para você alimentar um projeto comercial ou industrial, eu acho que o alto custo que ainda existe nas baterias pode ser um impeditivo no primeiro momento. Então, acredito que o desenvolvimento vai se dar no residencial no primeiro momento. E acredito também que um passo antes dos inversores híbridos e as baterias, como todo mundo aqui apresentou, todo mundo tem esses equipamentos no seu portfólio, eu acredito bastante num retrofit CA. A Sage até tem aqui no nosso stand um retrofit desse, a gente trouxe aqui para poder apresentar. A gente acredita que esse é um passo antes do híbrido puro mais a sua bateria. A gente ia analisar, a gente tem mais de 1.300.000 sistemas conectados à rede, todos on-grids. Para a gente fazer com que esses sistemas se tornem também sistemas que venham armazenar energia, para que não tenha que trocar o inversor e o on-grid que já está lá conectado à rede e comprar um banco de bateria, a gente só acopla um retrofit CA lá, então fica muito mais barato, né? Fica mais econômico. A pessoa aproveita o inversor, o sistema que está conectado, e só coloca uma bateria para ser carregada lá, tanto no CA do inversor quanto o próprio CA da rede. Eu acho que esse é o primeiro passo que a gente vai dar nessa questão de armazenamento. E aí sim, com o advento da nova resolução, aí eu acredito que faria até sentido os novos projetos já nascerem com inversores híbridos e as suas respectivas baterias, mas aquilo que já existe, a gente pode fazer um retrofit CA, e a gente está falando de mais de 1 milhão de projetos, né? Então eu acho que esse vai ser o primeiro passo do armazenamento, e no segundo momento, híbrido e sua respectiva bateria. A gente está com um tempinho ainda para uma pergunta da plateia. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tá. Dou-lhe uma. Temos uma pergunta. Está fechado, não estou ouvindo. Ainda não ouço. Por favor, se identifica antes da pergunta, ok? Oi.
Neuber, da SolarMine. De algum dos convidados aí, o que existe de projeto a respeito de carregamento de bateria durante o dia para descarregamento em ponta, no horário ponta, né? Você já tem algum projeto desse no Brasil, feito através de retrofit ou de híbrido? O que vocês acreditam nisso? Porque vocês falaram talvez de iniciar no residencial, porque o industrial seria caro, mas o industrial tem essa diferença aí do horário ponta, né, que é mais caro. A pergunta seria se já tem algum projeto O que está sendo experimental, feito? trial, alguma coisa que teria o objetivo de cortar o peak shaving do horário ponta de uma instalação, seria isso? Isso. Perfeito. Então, a Grovert, por exemplo, ela não tem soluções ainda, projetos feitos no Brasil, porque é uma questão muito recente, inversores híbridos. Recentemente, agora que foi a questão do Inmetro, né, liberada. Então, para vir para cá e ter um projeto é um pouco mais complicado, mas projetos em outros países a gente já tem, inclusive soluções comercial e industrial. A gente lançou na Intersolar, infelizmente não conseguimos trazer para essa feira, mas o IT de 50 a 100 kW, que é um inversor voltado exatamente para estar solucionando esse tipo de problema. Fazer esse armazenamento fora de ponta e de repente descarregar em horário de ponta, para estar trazendo mais payback para o seu cliente, porque hoje em dia ele gasta com diesel, correto? E o diesel não vai voltar para o seu cliente. Mas a bateria ele vai garantir uma vida útil ali de 5 a 6 anos, dependendo do uso que ele tiver. Então esse payback ele já está considerado ali nos gastos, então fica bem mais conveniente para o seu cliente estar utilizando um sistema de armazenamento para fazer esse consumo ali, carregamento fora de ponta e estar descarregando em horário de ponta, para não ter esses custos elevados na sua conta devido à distribuidora de energia. E acaba sendo uma solução bem mais viável, porque é uma tecnologia mais avançada, que ele pode também, em qualquer momento, fazer um controle de exportação, junto com a tecnologia que engloba os inversores híbridos e as novas tecnologias aplicadas no mercado. O conceito de retrofit ele é muito interessante, mas você ainda está ficando no passado. Você ainda tem inversores antigos que não são aplicados novas tecnologias. Você está fazendo uma atualização do seu sistema, mas não definitiva. Então, você utilizar inversores antigos numa instalação, talvez em alguns momentos não seja apropriado. Igual eu falei, a gente está entrando num conceito de smart grid. Então, a cada tempo você tem lançamento de módulos novos. Módulos novos que você não consegue acompanhar e comprar os módulos antigos. Então, o inversor também se torna dessa mesma forma. Imagina se o cliente que tiver adquirido, por exemplo, um sistema de retrofit, que no futuro ali, pós-garantia, ele não tem a garantia do inversor mais, e não consegue fazer a manutenção desse inversor por falta de peça e componente. Sendo que ele poderia ter passado, por exemplo, também adquirir um produto mais novo, mais recente, com mais tecnologia e com mais funções apropriadas ali para fazer um controle tanto de exportação ou carregamento e descarregamento de bateria. Reduzida, né? Então, assim como o meu colega da Grovat Huawei também tem essa solução tanto para o cenário residencial quanto para o cenário comercial e industrial. Você consegue fazer, por exemplo, o peak shave, né? Você consegue também utilizar a bateria como apenas um backup, né? Ou então você operar em paralelo, como por exemplo com geradores diesel, né? Se você quiser fazer esse mix. No caso do residencial, né? O acoplamento dela é acoplamento CC e você conecta diretamente no seu inversor. Todos os inversores da Huawei, né, na linha monofásica, ela já vem pronto para a bateria. Então, ou seja, se hoje você já instalou um inversor Huawei, né, na casa de algum cliente, se você quiser adicionar bateria, basta você comprar o totem da bateria Luna e apenas instalar. Né? No caso do comercial industrial, estamos trazendo a partir do ano que vem, né, a nossa Luna 2000 com capacidade de 200 kWh e você consegue operar ela em paralelo com os inversores que já estão instalados no seu sistema fotovoltaico. Todo esse controle você consegue fazer através do seu aplicativo, né, de monitoramento e gerenciamento Fusion Solar e tudo isso de maneira muito fácil e dinâmica. Eu acredito que todos os outros também sigam na mesma linha, na mesma dinâmica. Então, aqui no Brasil, para a linha comercial e industrial, a gente ainda não tem, porque está chegando, né, a partir do ano que vem. Mas na parte de residencial, nós já temos alguns sistemas de bateria instalados, né?
e inclusive com essa função de peak shaving, né, nos residenciais. Né, mas temos diversos cases na China, né, de funcionamento da bateria comercial e industrial, e que você pode acompanhar, né, se você quiser entrar em contato mais futuramente, né, nós estamos podendo disponibilizar para vocês, né, inclusive aplicações na América Latina. No Brasil, que ainda não, que ainda estamos cotando projetos para fazer, né, esse tipo de cenário. Não, perfeito. É só para complementar, sendo breve, a resposta dos colegas, né? Mas aqui no Brasil a gente ainda não tem a ideia dos híbridos, ela é bem recente, né? Então, complementando a questão do Inmetro, né? Saiu faz pouco tempo essa hack do Inmetro, inclusive com alguns testes complementares exclusivos do híbrido, né? Então, por exemplo, não bastava a gente ter a certificação on-grid off-grid, a gente tinha também alguns testes cruzados, né? Com o inversor funcionando na funcionalidade híbrida. Então, isso só para contextualizar que isso é realmente uma questão bem recente, mas a gente já tem, de fato, em outros países, inclusive na América Latina, o Chile acaba tendo bastante procura nesse ponto de storage, né, por outras questões, mas aqui no Brasil a gente ainda não tem um caso concreto de storage industrial. A resposta objetiva seria não, ninguém tem. A hack acabou de sair, isso é uma coisa para o futuro. A partir de janeiro do ano que vem, eu acredito que é quando vai iniciar esses projetos que você perguntou objetivamente. Então é a partir do próximo ano que a gente vai poder ter alguma história aqui no Brasil como exemplo para contar. Mas obviamente que em outras regiões, em outros países, no caso a SAGE, a parte de storage dela é muito forte na Europa, na Ásia e na Oceania. O mercado australiano é um grande mercado de storage para nós, ali teria inúmeros exemplos para te falar, mas no Brasil, como tudo vai começar a partir do próximo ano, então não tem nenhum trial, não tem nada para poder passar para você, infelizmente. Bom, pessoal, eu acho que nosso tempo estourou, né? Então, eu agradeço ao Gabriel, Alisson, Joshua, tá? Pelas palestras, pelas respostas, pelo debate, foi excelente, tá? Então, uma salva de palmas para eles.